Vai. O quê? Analise a imagem e responda a pergunta a seguir. Deixa eu ver. O que você fez? Nada. Analise a imagem e responda a pergunta a seguir. Which characters 70 at the end of... Qual a característica? Quem tem 17 a 17 anos? Quem que tem 17 anos? É o Naruto, né? Bem, tem dois. Tem 17. Naruto e Naruto e Sasuke? Sasuke. Eu quero colocar Sasuke. Os dois. A última. Escolha a opção que indica a idade dos personagens na seguinte ordem: Naruto, Sasuke, Hinata, Konohamaru. Entendeu? Essa ordem aqui de pessoas, você vai lá na imagem, Naruto, Sasuke, Hinata e Kararau. Naruto, Sasuke, Hinata e Kararau. Então tem que ser 17, 17, 16, 12. Qual que é 17, 17, 16, 12? Em inglês. Nessa ordem, 17, 17, 16, 12. 17. Eu acho que é a terceira. Olha aí, se é a terceira. Essa? Eu acho que é essa. 7. É. 17, 17, 16 e 12. Entendeu? Vamos ver quantos pontos fez? Ah, tá certo. Oi, acertou essa também. Acertou. Acertou tudo. Bate aqui. Acho que é a primeira vez que você acerta todas as perguntas. Talvez não, acho que não. Talvez é a terceira ou a segunda vez. Tá vendo? É legal, não é? Sim. Vê outra lição pra fazer. Agora você volta aqui, ó. Voltar. Essa era de... Tem mais 3 aqui pra fazer. Só mais 3? Não tinha muita? Então, mas agora tá... Você já foi fazendo, ó. Escolhe essa aí. Isso. Assiste o vídeo. Então, mas ele não... Você bateu aqui sem querer, foi pro fim. Aí o tempo, A gente tem ampulheta e tem relógio. minutos, segundos, horas e anos. Mas o tempo Pela idade. em horas, segundos e minutos. Anos, meses. Relógio d'água, relógio de areia. Milésimos. Cronômetro. Tem a ampulheta, tem o relógio da água, o relógio do sol. Nossa, Daniel, esses sanduíches vão ficar deliciosos, hein? Isso porque você ainda não viu o bolo que vamos ter para sobremesa. Bolo? Eu já preparei a massa, olha. Daqui a pouquinho a gente coloca no micro-ondas. Cara, você pensou em tudo, até na sobremesa, parabéns. Caramba, será que eu tô bem assim? Bom dia pra você também, viu, Gerson? Você não tá vendo que a gente tá aqui, não? Deixa, ele tá apaixonado. Desculpa, gente, é que hoje é o meu primeiro encontro com a minha nova namorada e eu tô muito ansioso aqui. Não é à toa que dizem que basta apenas 1 segundo pra se apaixonar. Bom, mas qual que é o seu problema mesmo, Gerson? O problema é que o tempo não passa, eu tô ansioso pra encontrá-la. Tô bem assim? Tá bem. Bem feio. Como sempre. Não zoa, você não sabe o que eu tô passando. Pelo jeito, o seu problema é o que não passa, né, Gerson? O tempo. Aliás, Gerson, fique tranquilo. Basta você ter um pouquinho de paciência, porque o tempo passa. Só que esse não é um problema apenas seu, não, Gerson. É da humanidade toda. Medir o tempo que passa.
E é um problema bem antigo, viu? A necessidade de medir o tempo surgiu em diferentes sociedades desde épocas bem remotas. Os motivos para isso iam desde comemorar rituais importantes ou festas religiosas, até saber a época certa para plantar e para colher. Para tudo isso, era preciso orientar-se no tempo. Foi observando o céu e os fenômenos da natureza que o homem criou as primeiras formas para medir o tempo. Tá, gente, só que eu não estou preocupado com isso. Nem com plantar, nem com colher. Eu estou preocupado com o meu encontro, ó. Já até tirei meu relógio para não ficar olhando toda hora para ele. Ah, Gerson, mas isso não adianta nada, porque existem outras... Ações do ano, ou então a época das chuvas e da seca. Ah, Daniel, isso aí eu sei, mas isso aí já foi há muito tempo. Nada, 10... O que passa. E é um problema bem antigo, viu? A necessidade de medir o tempo surgiu em diferentes sociedades desde épocas bem remotas. Os motivos para isso iam desde comemorar rituais importantes ou festas religiosas, até saber a época certa para plantar e para colher. Para tudo isso, era preciso orientar-se no tempo. Foi observando o céu e os fenômenos da natureza que o homem criou as primeiras formas para medir o tempo. Tá, gente, só que eu não estou preocupado com isso. Nem com plantar, nem com colher. Eu estou preocupado com o meu encontro, ó. Já até tirei meu relógio para não ficar olhando toda hora para ele. Ah, Gerson, mas isso não adianta nada, porque existem outras formas de medir o tempo que passa. O tempo que passa? Você quis dizer o tempo que não passa, né? Não, o que o Wilson quer dizer é que há muito tempo o homem não usava relógio para se orientar. Ele apenas olhava para o céu, via as estrelas, o sol, a própria lua. Ou então percebia a vazante e as cheias dos rios, as estações do ano, ou então a época das chuvas e da seca. Ah, Daniel, isso aí eu sei, mas isso aí já foi há muito tempo. E a humanidade já evoluiu muito, hein? Opa! E como evoluiu, hein? O relógio de sol foi uma das primeiras ideias que surgiram para medir o tempo. Depois foram criados o relógio de água, ou clepsidra, e o relógio de areia, ou ampulheta, que dividiam o dia. A partir daí, as formas de medir o tempo evoluíram, chegando à divisão em horas. Isso aconteceu no século XIV, e já no século seguinte, Galileu Galilei estudou a movimentação do pêndulo, o que representou uma grande conquista na divisão do dia em horas, base de todos os relógios que conhecemos hoje, inclusive os cronômetros mais modernos. E essa evolução toda de como medir o tempo, desde os relógios de sol até os mais modernos, tem uma coisa em comum: o Sol e a Terra. Ah, não vai me dizer que eles também têm um encontro. Quase isso. A Terra gira, não gira? Gira, todos os corpos do universo têm movimento. Pois é, esse movimento da Terra em torno de si mesma nos dá aqui no planeta a sensação e a percepção da passagem do tempo. Bom, é melhor a gente mostrar aqui. Ô, Gerson, você pode, por favor, na prateleira pegar uma lanterna? Isso, você vai entender já. Poxa, bonito isso ali. Lanterna? Ah, obrigado. Agora, apaga a luz pra gente, Gerson, por favor. Atenção. Olha só, essa lanterna vai fazer o papel do Sol. Conforme o planeta vai girando, a luz ilumina essa face. Isso que faz a relação do dia e da noite. Na hora que a luz bate no planeta, nessa face aqui, nesse local é dia. Agora lá no outro lado da Terra é noite. A Terra nunca está parada. Ela gira como se fosse um peão ao redor de um eixo imaginário. Esse movimento é chamado de rotação. Devido a essa rotação, a luz do Sol, em 24 horas, ilumina praticamente todo o planeta. Mais precisamente 23 horas, 56 minutos, 4 segundos e 9 décimos. Isso origina a sucessão dos dias e das noites. Por isso, quando assistimos a uma transmissão ao vivo na TV de um repórter em Pequim, na China, observamos uma diferença de 12 horas. E se é dia lá, aqui é noite. Assim fica fácil entender como se mede o tempo. Mas muita calma nessa hora, porque a coisa não para por aí, viu, Gerson? Eu sei disso, Wilson. A partir daí, a gente tem que saber como medir as horas, os minutos e os segundos. E muito mais. Para medir a duração de tudo o que acontece no mundo, é preciso levar em consideração muitas outras escalas de tempo. 9 meses. 9 meses. 9 meses. Porque a barriga vai crescendo. Pelos exames. Quando a barriga vai crescendo. Ela ir no médico. O tamanho da barriga também.
segundo. Isso aí eu não sei. Uns 2, 3 segundos por aí. Ah, segundos. Um segundo. Quanto tempo? 1 milhão de anos? Mais. Tempo em segundos, e sim em minutos lá no relógio do micro-ondas. Segura pra mim. Aqui, ó, o micro-ondas. Ele tá usando. E agora, gente? Agora é só esperar ficar pronto o bolo. 10 minutos? 10 minutos sem fazer nada? Ah, não vou aguentar não. Vai aumentar minha ansiedade. Por que, Jéssica? O que você sugere? Lavar a louça, contar até 600? Não, espera aí. Tem uma coisa que a gente falou há pouco que eu fiquei aqui super curioso. O quê? Relógio de sol, por que a gente não constrói um? Ah, dá pra fazer sim, mas o relógio de sol não vai conseguir marcar 10 minutos, porque não tem essa escala, não adianta. Ah, adianta porque eu vou ver a sombra se movimentando, aí o tempo vai passar e o meu encontro vai ficar mais rápido. Ok, pode ser. Acho que a gente tem tudo o que precisa pra fazer essa experiência. Não tem, Wilson? Tem, Daniel, já preparei. Olha aqui. Tá vendo? Olha. Cartolina, tem a massinha, tem aqui o espetinho. Pronto. Tudo. Legal. Para fazer isso é muito simples. Esse relógio é dos instrumentos mais antigos construídos pelo homem. Com o passar do tempo, a sombra projetada pela vareta na cartolina vai fazer com que a gente perceba o tempo passando. Lembrando que isso é um relógio de sol, portanto essa experiência tem que ser feita ao ar livre, num dia bem ensolarado. E a primeira coisa é pegar um pedaço da massinha. Assim? Ah, isso. Ó, que chique. Agora a gente posiciona no centro da cartolina, desse jeito. Pronto, agora é só espetar o palito na vertical. Assim, ó. Agora a gente precisa ir lá fora, debaixo do sol, e nós vamos anotar a posição e o horário da sombra da vareta. Isso de meia em meia hora. De meia em meia hora? Claro. O dia todo? Sim. Não, gente, não vai dar certo não. Eu não tenho esse tempo todo não. Não vai dar não. Relaxa, Gerson. A gente já fez isso antes. Dá uma olhada, ó. Lembra? A gente escolheu a sombra equivalente às 11 horas da manhã e com base nela traçamos uma circunferência centrada na haste e com um raio do mesmo tamanho desta sombra. A partir do meio-dia, quando o sol começou a descer para o poente, a sombra do palito avançou do lado oposto àquela produzida pela manhã. Quando a sombra atingiu a circunferência, marcamos o ponto e o horário. A gente observou que ela era equivalente a outra sombra produzida anteriormente. Então, traçamos uma reta central exatamente entre as duas sombras que atingiram a circunferência. Pronto! A reta central define o ponto que corresponde ao meio-dia local e também a linha norte-sul. Pronto, Gerson. Olha só, eu guardei o nosso antigo relógio. Olha que bonitão. Puxa vida, não é que funciona mesmo? Ainda bem que você guardou, hein? Ó, conforme a sombra vai mudando com o movimento da Terra, a gente consegue fazer uma relação direta entre a sombra e as horas do dia. E quando a sombra passa por esta reta aqui, significa que é meio-dia. Mas cuidado, isso não corresponde exatamente ao horário dos relógios convencionais que a gente está acostumado. Esses são muito mais precisos e utilizam a hora oficial do Brasil, que é dada pelo horário de Brasília. Por falar em horário, acho que ficou pronto o nosso bolo. Vamos ver. Olha! Cresceu. Deve estar uma delícia, hein? Cheiroso ele tá. Não tá mesmo? Peraí, deixa eu dar o toque final. Olha que bonito. Que beleza, hein? Tá acabando. Tá bom. Valeu, gente. Ei! O quê? Onde é que você vai? É que eu tenho um encontro, eu tenho que pressionar minha garota, né? Então tô devendo essa pra vocês. Fui! Nossa, que cara de pau. Cara de pau nada, ele tá apaixonado. Ainda bem que sobraram sanduíches. Poxa, pelo menos, né? Nesse programa, aprendemos a relação entre o movimento de rotação. Em determinado momento do vídeo, é descrito que quando assistimos no Brasil a uma transmissão ao vivo na China, temos uma diferença de 12 horas. As sentenças abaixo abordam justificativas para esse fenômeno. Analise e classifique correta ou falsa. A diferença de 12 horas é causada pela inclinação do eixo da Terra.
na dúvida. A diferença de 12 horas é causada pela translação ao redor do Sol, certo? A diferença de 12 horas ocorre devido à posição geográfica oposta nos países do globo terrestre. Errado. E aí, pessoal? Que bom que vocês vieram! Já não era sem tempo! Tempo. Já parou para pensar o que é o tempo? Ou como podemos medi-lo? O que acha de descobrirmos juntos? Então vamos lá! Para isso, vamos voltar alguns milhares de anos para a Terra primitiva, onde os nossos antepassados, aquela galera das cavernas, viviam suas vidas tranquilamente. Eles ainda não sabiam o que era tempo, mas já entendiam que quando o sol começava a se pôr, deviam procurar um abrigo para se esconder, pois era um tanto perigoso ficar fora da caverna no escuro. E foi assim que o homem começou a se preocupar com a passagem do tempo. Por muitos anos, homens e mulheres só conheciam o que era dia e noite, claro e escuro. Eis que surge a questão: quanto tempo dura um dia? Os povos do Antigo Egito foram os primeiros a pensar sobre essa questão. Eles observaram o movimento do sol pelo céu e pensaram: isso significa que o dia está passando. Precisamos medir esse fenômeno. Os egípcios eram muito bons em medir as coisas. E assim, com uma vareta e um buraco na areia, eles observaram sua sombra se mover conforme o sol mudava de posição. Quando percebiam que a sombra estava em um lugar diferente, eles marcavam com uma pedra. Dessa forma, os egípcios descobriram quando o dia claro iria acabar. E graças a essa descoberta, foi criado o primeiro relógio de sol, chamado de Gnomon. E não vamos esquecer a contribuição dos babilônicos, uma galera que também era fã das ciências e da matemática. Eles usavam o mesmo relógio de sol que os egípcios, mas não era suficiente. Ainda faltava alguma coisa. Então, os cientistas babilônicos se reuniram, observaram o Gnomon e discutiram. Certo, tem um instante do dia em que não há sombra. O sol fica bem no centro do céu. Significa que esse momento é a metade do dia, ou meio-dia. A partir daí, os babilônios começaram a marcar cada momento em que o ponteiro de sol se movia. Foram 6 marcações do nascer do sol até o meio-dia, e mais 6 depois até o anoitecer. 12 pontos! Um ponto para cada hora! E foi assim que começaram a calcular as horas do dia. Aí foi só usar a mesma lógica para a noite e tcharam! O dia agora tem aproximadamente 24 horas! Parece familiar? Sim! Os relógios que usamos hoje são bem parecidos com os relógios da Babilônia. Mas, até chegar aos relógios que vemos nos pulsos e paredes por aí, muitas descobertas foram feitas. Vieram os relógios de água, de areia, de vela, cada um de um jeito diferente. Até que em 1656, o físico holandês Christian Huygens criou o primeiro relógio de pêndulo, com um sistema de hastes e engrenagens que quase nunca errava. Agora todos podiam saber as horas do dia e da noite com muito mais precisão. Graças a essas incríveis descobertas do passado, hoje temos relógios das mais diversas formas e modelos. É só você escolher o que mais gosta e sair estiloso por aí, sem se atrasar, é claro! Então, não perca tempo! Entendeu o trocadilho? Hein? Continue estudando e aprendendo muito! Logo nos veremos de novo! Até a próxima, galerinha! Compreender diversos fenômenos
e da matemática. Quais dos fenômenos a seguir são fundamentais para entender o funcionamento desse instrumento? Influência na incidência da luz, o movimento da translação da Terra e sua influência na duração dos dias ao longo do ano. Isso daqui, assim, também não sei muito direito, não. O vídeo mostra que os povos do Antigo Egito foram um dos primeiros a pensar sobre a duração total do dia. Eles identificaram um padrão no movimento dos astros por meio da observação do deslocamento aparente do Sol ao longo do dia, o que foi crucial para a criação dos primeiros relógios de sol. O relógio de sol indica a hora do dia com base no comprimento da sombra projetada. A compreensão do tempo total do dia e das posições que o Sol ocupa ao longo desse período é totalmente conhecida hoje. No entanto, como descrito no vídeo, no passado os povos antigos precisaram desenvolver técnicas para adquirir esse conhecimento. Meio-dia é o ponto em que o Sol atinge o ponto mais alto no céu, em relação à linha do horizonte. Nesse momento, o Sol está no seu ponto mais alto e no centro do céu. Esse ponto é importante para definir a hora solar local, já que a partir desse momento o Sol começa a se mover para o oeste, indicando que a tarde está começando. Pela posição do Sol. Eu acho que o dia, o fim do dia, é marcado pela posição do Sol no oeste, pois o Sol se põe nesse ponto do horizonte, né? O Sol se põe no oeste. À medida que o Sol começa a se pôr, ele vai sinalizando o começo da noite. Os primeiros raios do Sol da manhã indicam o início do dia e a luz solar vem da direção leste. Esse momento em que a luz começa a iluminar a Terra, marcando o início de um novo ciclo de ano. Vamos ver. Isso também Ai, vamos ver. O movimento da Lua. A Lua é uma rocha gigante, presa pela gravidade da Terra. Com o passar dos anos, a Lua sincronizou seus movimentos com os movimentos da Terra. No outro? Por que o outro já acabou? volta. Volta? Rotas de Acaba povoação. quando? Hã? Acaba quando? Tem essas duas, assim, que na verdade é pra terça, né? Se puder fazer hoje, era bom. A animação mostra dois momentos que a luz realiza
sua órbita ao redor da Terra, em torno do seu próprio eixo, ao redor da Terra. Assim como a Terra, também realiza um movimento de translação ao redor do Sol, totalizando 3 movimentos. Com base nessas informações e pela análise da imagem, responda a seguinte pergunta: qual é o nome do movimento da Lua ao redor da Terra? Rotação. Movimento da Lua ao redor da Terra. Revolução. Fonte de inspiração para artistas e amantes, influência em religiões e crendices populares. A Lua intriga o homem desde o início das civilizações. A noite é o astro mais brilhante no céu, o 5º maior satélite natural do Sistema Solar e o maior em comparação ao planeta que orbita. Diversas teorias tentam explicar a formação da Lua, que ocorreu um pouco depois da formação da Terra. Uma delas conta que a Lua teria surgido da colisão da Terra com um planeta do tamanho de Marte, chamado Theia, há cerca de 4,5 bilhões de anos. O choque de diversos asteroides e cometas durante bilhões de anos transformou a paisagem lunar. Sua superfície é formada por diversas crateras de impacto, vulcões, depressões, colinas e valas, além dos mares que inspiraram lendas como a de São Jorge lutando com o dragão. É também na Lua que encontramos a maior cratera de impacto conhecida do Sistema Solar, medindo cerca de 13 quilômetros de profundidade e mais de 2.000 quilômetros de diâmetro. O núcleo interno é sólido e formado por ferro, enxofre e níquel. Ele é considerado pequeno, com apenas 20% do tamanho total da Lua. O núcleo externo é líquido e seguido por um manto interno de lava parcialmente derretida. O manto é composto basicamente por rocha e água. A rotação da Lua está em sincronia com a Terra. Por este motivo, sempre vemos a mesma face dela no céu. A face oculta é bem diferente da face visível. Ela é muito acidentada, cheia de crateras e quase não apresenta mares. A explicação para isso ainda é pouco conhecida pelos cientistas. Apesar de brilhante, a Lua não possui luz própria. Seu brilho é, na verdade, reflexo da luz solar. Por conta disso, as fases da Lua ocorrem pela posição em que ela se encontra em relação ao Sol. Esse ciclo regular e suas fases serviram de base para calendários de diversos povos e foram o motivo para que as semanas fossem divididas em 7 dias, período de duração entre as principais fases lunares. As fases da Lua estão ligadas também a um conhecido fenômeno em nosso planeta, as marés. Enquanto a Terra atrai a Lua e a faz girar ao seu redor, a força gravitacional da Lua, somada à do Sol, influencia especialmente a superfície dos nossos oceanos. Dependendo da posição dos 2 astros em relação à Terra, o comportamento das marés muda, atingindo seu nível máximo durante a Lua nova e seu nível mínimo na Lua crescente. Os movimentos da Lua ao redor da Terra também formam os eclipses lunar e solar. O eclipse lunar acontece quando a sombra da Terra se projeta na Lua.
O evento ocorre apenas durante a lua cheia e deixa o astro com uma cor avermelhada. Quando a lua fica entre o Sol e a Terra, temos o eclipse solar, podendo ser parcial ou total. Porém, o eclipse total, que é um dos mais belos fenômenos que a Lua nos proporciona, deixará de existir num futuro distante. O motivo é que a Lua está se afastando lentamente da Terra. Justamente devido ao efeito maré, que a Terra causa na Lua e a Lua causa na Terra, então isso cria um efeito de afastamento da Lua em relação à Terra. Por que isso acontece? Então podemos imaginar aquela bailarina, né, que gira em torno de si mesma a alta velocidade. Quando ela encolhe os braços, o giro dela aumenta, sem fazer esforço algum. E quando ela afasta os braços, o giro dela diminui, né? A velocidade de giro diminui. O que acontece com a Lua e a Terra é algo semelhante. Por quê? Porque o efeito maré que a Lua exerce na Terra e a Terra exerce na Lua está fazendo com que a velocidade de giro da Lua em torno da Terra diminua. Qual é a consequência disso? É como se a bailarina estivesse abrindo os braços, ou seja, a Lua está se afastando do planeta Terra aos poucos, em média uns 3 centímetros por ano. Diversas missões já visitaram a Lua, o que contribuiu para a popularização da astronomia no mundo. Em um futuro próximo, novas missões tripuladas e sondas devem visitar nosso satélite, na busca por mais respostas sobre sua origem e formação. Nova está posicionada ao lado oposto do Sol, com sua face visível completamente iluminada, formando um círculo perfeito no céu. Cheguei, né? Vamos ver a nova. Você vê sem querer, ó. Por isso que você tem que prestar atenção na escola. Sem querer, eu não sabia qual resposta aqui estava correta. Sabe qual eu descobri? Olhando a próxima questão. Aqui é só ordenar elas. Aí eu vi que ela condiz com essa questão aqui, ó. Aí eu vi que essa que tá certa. Quer ver? Acertei, porque já fez quantas? Entendeu? Só falta um. Aqui, ó, nas expiradas tem até bastante que passou já e você não fez, entendeu? Não tem como fazer? Tem, mas vai fazendo aos poucos. Não precisa fazer tudo hoje. Tá? Faz só mais essa, ó. Pode ser? Estudo contradiz teoria de povoamento da América e sugere que o rosto de Luzia era diferente do que se pensava. 2 teorias para a chegada dos seres humanos aos continentes americanos. A primeira diz que somos descendentes de populações do leste asiático que atravessaram o Estreito de Bering na época. Ele ainda se conectava à América do Norte.
seres humanos chegaram às Américas. Foi se espalhando para a América do Norte. Mas na década de 1990 foi criada uma nova teoria de que os territórios americanos também foram povoados por humanos mais antigos ainda. Os primeiros que já tinham saído da África, cruzado a Ásia e que teriam vindo direto para as Américas até chegar ao Brasil. A ideia surgiu porque os pesquisadores estudaram as medidas do crânio de Luzia e acharam que ele era mais largo do que os dos indígenas e mais parecido com os dos africanos. Mas o resultado do estudo mostrou que a Luzia vai precisar de um rosto novo. O atual com nariz e lábios mais grossos foi feito com base na ideia de que ela descendia de povos africanos. Mas a análise de DNA mostrou que o código genético do povo de Lagoa Santa é semelhante ao de todos os povos indígenas da América, e nesse caso as feições seriam outras. Os dados genéticos apontam para a existência de uma principal leva migratória, com possíveis eventos secundários envolvidos. O cenário que a gente tem hoje é 98% de ancestralidade ameríndia. Pode ser traçado a uma única chegada na América. Em outras palavras, o povo de Luzia chegou à América junto com todas as demais populações que vieram do continente. Sobre a importância do fóssil de Luzia para a compreensão da história dos primeiros habitantes das Américas.
É, essa aqui. Ela tinha traços dos crânios dos africanos, entendeu? O crânio dessa. Eles chamaram de Luzia, entendeu? Agora chega um pouquinho, tá?